Da força-peso, ó, isso aqui é importante. O trabalho da força-peso, vocês vão anotar no material de vocês aí, e vocês vão guardar essa informação. O trabalho da força-peso não depende do caminho, certo? Então, tem uma questãozinha que eu vou falar com vocês aqui, ó. O trabalho da força-peso independe da trajetória. Significa dizer o quê? Só depende da distância entre a partida e a chegada. E essa distância entre a partida e a chegada é uma linha reta que é a altura. Então, olha para essa imagem aqui. Pessoal, isso aqui é questão de prova. Olha para essa imagem aqui. Na situação inicial, eu mostrei para vocês um objeto caindo, ou seja, descendo por esse caminho aqui, ó. Como está desenhado aqui, ó, por esse caminho. E eu falei para vocês que o trabalho realizado pela força-peso na descida é dado por mgh. Eu demonstrei para vocês. Só que nessa imagem aqui da direita, observe que uma bolinha de massa M, ela vai sair da posição A, preste atenção aqui, ó. A partida é a posição A. Então, deixa eu apagar aqui para escrever melhor, mais tranquilo aqui para vocês. Olha só, a partida é o ponto A, é o nível de referência. Eu tenho aqui, ó, partida. E a chegada é essa linha tracejada aqui, ó. Aqui é a chegada. Então, olha só. Então, você localiza. Primeira coisa que você precisa. Eu tenho aqui a partida. Eu vou acender aqui novamente. E aqui eu tenho a chegada. A partida é o solo, é o meu nível de referência. Então, veja, nós vamos adotar um nível de referência aqui para a gente, que é o solo, é o chão, a superfície da Terra. Então, o nosso nível de referência aqui é o ponto A, é onde o objeto está na superfície da Terra. E aí, esse objeto, ele vai chegar a essa linha tracejada na horizontal, que é a minha chegada, por 3 caminhos diferentes. Eu vou sair através do ponto A, olha só, do ponto A até o ponto B, eu vou chamar esse caminho de 1. Eu vou sair do ponto A até o ponto C através do caminho 2. Eu vou sair do ponto A ao ponto D através do caminho 3. Você percebe que os 3 caminhos, eles têm em comum o fato de sair do mesmo ponto e chegar no mesmo nível de referência. Você vai concordar comigo que as distâncias percorridas pelo caminho 1, pelo caminho 2 e pelo caminho 3 são diferentes, certo? As distâncias percorridas são diferentes. Eu posso até julgar e dizer que a distância percorrida no caminho 1 é igual à distância percorrida no caminho 3, mas no caminho 2 é diferente. E você também vai concordar comigo que a distância percorrida pelo caminho 1 é maior do que a distância percorrida pelo caminho 2. Só que você tem que entender o seguinte, a força-peso, ela pertence a uma classe de força que eu falei que é chamada de força conservativa. Professor, e o que é uma força conservativa? A força conservativa, o trabalho independe da trajetória. Quais foram as trajetórias deslocadas pelo corpo aqui? A trajetória 1, a trajetória 2 e a trajetória 3. Se você perceber, se eu pego a distância, a menor distância entre a linha de chegada e a linha de partida, os 3 pontos B, C e D estão na mesma distância. Na mesma distância em relação aos níveis de referência, a distância vertical, eu estou falando. Não é o caminho percorrido, mas sim a distância entre a linha de saída e a linha de chegada. E essa linha de saída e a linha de chegada, pessoal, é exatamente o que nós chamamos de altura, representado pelo H. Então, a altura que o objeto percorreu na trajetória 1 é igual à altura percorrida pela trajetória 2,
e é igual à altura percorrida na trajetória 3. Então, a distância entre o nível de chegada e o nível de saída é a mesma. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que, para essas 3 trajetórias diferentes, o trabalho realizado pela força-peso na trajetória 1, o trabalho realizado pela força-peso na trajetória 2, o trabalho realizado pela força-peso na trajetória 3, eles são o quê? O que é que eu posso julgar? Eles são iguais. Professor, por que eles são iguais? Eles são iguais pelo seguinte detalhe. Nós acabamos de ver que o trabalho realizado pela força-peso, tá certo? Eu vou trazer aqui eu vou aumentar essa letra aqui. O trabalho realizado pela força-peso é mgh. Como o trabalho realizado pela força-peso é dado por mgh, esse m que aparece aqui é a massa da bolinha, que é a mesma para qualquer uma delas aí, é a mesma bolinha, só que em caminhos diferentes. A massa é a mesma. A aceleração da gravidade, olha a aceleração da gravidade aqui, ó, é a mesma, não muda. E o h é a distância entre os desníveis, entre a partida e entre a chegada. E essa distância vertical é a mesma. Como o trabalho realizado pela força-peso não depende da trajetória, significa dizer que o trabalho realizado pela força-peso para transportar essa bolinha pela trajetória 1, pela trajetória 2 e pela trajetória 3 é a mesma. Então, isso aqui é uma questão, é um detalhe extremamente importante você entender que o trabalho realizado pela força-peso é um trabalho que não depende do caminho, não depende da trajetória, só depende da diferença de altura. E a diferença de altura é a distância, a menor distância entre o nível de chegada e o nível, né, de partida. Beleza, pessoal? Conseguimos compreender isso daqui? Vocês vão avisando aí se está dando tudo certo. Bom, e aí a gente dá continuidade, certo? Vocês receberam uma lista, e aí eu queria aproveitar, sempre eu vou dar o conceito e vou fazer o exercício. Tem essa questão aqui, ó, a questão 8 da lista de vocês. A questão 8, ela diz assim, ó, olha só que interessante. Nós acabamos de estudar o trabalho realizado pela força-peso. E nós acabamos de ver que o trabalho realizado pela força-peso não depende do caminho por onde você percorre. Só vai depender da distância da partida e da chegada. A menor distância entre a partida e a chegada é uma linha reta, que nós chamamos de altura. Então, na questão 8, olha só que interessante. É uma questão que foi cobrada no vestibular e por aí. Então, a questão 8 da lista de vocês, né, diz assim: suponha que você tenha de subir sem deslizar uma ladeira muito íngreme. Pessoal, essa palavra íngreme, para quem nunca leu essa palavra, isso é a inclinação da ladeira aí, tá certo? Então, muito íngreme, quer dizer que é uma ladeira muito alta. Quem já viajou, quem conhece a Bahia tem muita ladeira, né? Tem muita ladeira com muita inclinação. Então, se você subir uma ladeira, né, você vai estar realizando esse experimento aqui. Então, suponha que você tenha de subir sem deslizar uma ladeira muito íngreme, de comprimento 30 metros. Então, o comprimento da ladeira aí, ó, é 30 metros. Se você subir em zigue-zague, e em um percurso, tá certo? É percurso de comprimento total 60 metros, você vai fazer zigue-zague, você vai andar 60 metros, a energia que você vai despender em relação à energia despendida no caminho reto será. Ele quer saber qual é a energia desprendida aí. Pessoal, eu vou destacar aqui para vocês, quando ele fala a energia que você vai desprender.
A energia que você vai desprender, preste atenção aqui, ó. A energia que vai desprender, isso daqui é o trabalho realizado pela força-peso. A energia que você usa, que você vai usar para subir uma ladeira, vai ser igual ao trabalho da força-peso sobre o seu corpo realizado pela gravidade. Então, para você conseguir subir uma ladeira, você tem que vencer a força gravitacional. Ora, se a força gravitacional é uma força vertical e aponta para baixo, e você tem que vencer essa força gravitacional, quer dizer que a energia que você usa para subir a ladeira é igual à energia, né? É igual ao trabalho realizado pela força-peso. E eu mostrei para você que independe do caminho, independente da trajetória, se você você sai de um ponto e chega no outro ponto, o trabalho realizado pela força-peso independe do caminho. Ou seja, se a ladeira tem 30 metros de comprimento e você saiu em zigue-zague e andou 60 metros, significa dizer que a energia que você desprendeu é exatamente igual ao trabalho realizado pela força-peso que a gravidade exerce sobre você. Tranquilo, pessoal? Então, como a força-peso ela não depende do deslocamento, da forma com que o objeto se desloca, então a energia ela vai ser igual ao trabalho realizado pela força-peso. Então, se fosse numa trajetória reta, certo? Se você vai em zigue-zague ou se você vai em trajetória reta, o trabalho vai ser o quê? O mesmo. Por quê? A força-peso independe da trajetória. Então, se você for em zigue-zague ou se você for em linha reta, a energia vai ser a mesma. E que energia é essa? O trabalho realizado pela força-peso. E aí ele coloca aqui, ó, é 2 vezes maior, é a metade, é igual, depende da massa, depende da ladeira? Não, é igual. Então, questãozinha tranquila, bem fácil. Porém, teria que lembrar desse detalhe aqui.